Vídeo de número 14, nós vamos falar do processo por abandono de cargo ou função ou por inassiduidade. Antes, porém, ratificar o artigo 306 mais uma vez. Eu já fiz por nota, mas aqui agora é hora de falar. Eu falei na aula passada sobre o artigo 306, é defeso fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação nota sobre os atos processuais, salvo interesse da administração, a juízo do secretário de Estado ou procurador-geral do Estado. E à noite, quando eu fui deitar na minha cama, eu lembrei que defeso é sinônimo de proibido. Então, é que eu havia feito errado. Portanto, é defeso fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação nota sobre atos processuais. É proibido fornecer à imprensa. Então, corrijam aí se você guardou essa informação. É proibido fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais. Atos processuais não podem ser publicados. O que pode ser publicado e deve é a decisão final no órgão oficial, salvo se for interesse da administração divulgar atos a juízo do secretário do Estado ou procurador-geral do Estado. Qual é a regra? É proibido, é defeso e não é permitido. Defeso é sinônimo de proibido, então guarde isso. Nós faremos exercício sobre isso também para fixar, para não ficar confuso. Então, ok, guardamos nossa informação. Artigo 308, do processo por abandono de cargo ou função ou por inassiduidade. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterize abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruído a representação com cópia da ficha funcional do servidor e atestados à frequência. Artigo 309. Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o servidor tiver perdido exoneração. O artigo 308, nós já conhecemos esse assunto. Nós sabemos, se o indivíduo faltou 30 dias consecutivos, mais de 30 dias consecutivos, ou mais de 45 interpoladamente, o que acontece? Vai ser instaurado, o chefe imediato vai imediatamente instaurar, enviar, comunicar à autoridade competente para a instalação do processo disciplinar e vai, com isso, encaminhar a ficha funcional do servidor e atestado de frequência, porque essa é a única prova, essa é a prova de que ele cometeu essa infração. Qual defesa que o funcionário pode ter? Atestados médicos, comprovante que estava preso em algum lugar por algum motivo. Vamos ver o 309. O artigo 308 se limita aqui, não há segredo. O 309 e o 310, vamos ler os dois, 309 e 310. Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o servidor tiver pedido exoneração. E o 310 diz que extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião deste. No primeiro caso, não será instaurado, não existirá o processo. Eu faltei 40 dias, ou melhor, faltei 30 dias. No 31º eu vou até a administração para pedir exoneração, ou no 32º dia, não importa, não foi instaurado o processo ainda. Eu peço exoneração, ou porque eu passei um concurso, ou porque eu desisti do emprego, então não haverá processo, eu já estou fora, já conseguiu. Qual é o fim desse processo? É culminar num desligamento. Se eu peço exoneração, eu estou desligando, então é desnecessário o processo. E o artigo 310 diz que extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório. No segundo caso, instaurou-se o processo. No primeiro caso, ainda não havia instaurado. Eu pedi exoneração para fugir de um processo administrativo. Neste caso aqui não. Se a única coisa que está sendo apurada é exclusivamente o abandono de cargo ou similar. Não tem outra falta disciplinar a ser apurada, somente abandono de cargo. Se até a data do interrogatório, este aqui é o nosso limite temporal, nós temos que guardar isso aqui, porque na prova pode cair perguntando se é até o dia doitivo
oitivo do acusado, ou melhor, oitivo das testemunhas, se é até o dia do fim, até o trânsito em julgado. Não, é até o interrogatório daquele que abandonou o cargo, do funcionário público. E o que acontece? Vai extinguir o processo. O processo é extinto. Ele deu início, mas ele está extinto. No primeiro caso, nem acontece o processo. 311. A defesa só poderá versar sobre a força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável. É o que eu falei anteriormente. Com isso, nós vemos que a defesa não pode apresentar, por exemplo, uma defesa apresentando uma nova lei, não concordando com a lei. Não, isso não é aceito. O que é permitido na defesa? Somente força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável. O que é coação ilegal? É o caso da prisão. Ele está sob cárcere privado. Não é a prisão que nós conhecemos, mas aquela prisão constitucional, prisão legal. Essa aqui é coação ilegal. Ele está no cárcere privado por mais de 30 dias. Então será aceita a defesa. Força maior, o indivíduo foi passar férias no Amazonas e houve um desastre, lá estava proibido o voo naquela região, era impossível o transporte, o motivo legalmente justificável. Ele estava de atestado médico, licença médica, só que houve uma burocracia naquele hospital que ele estava internado e não conseguiu o atestado médico a tempo. São motivos justificáveis. Força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável. Nesses três casos, será permitida a defesa no caso de processo por abandono de cargo, função ou inassiduidade. Dos recursos, artigo 112. Caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar a penalidade. Recurso, como nós veremos, não será aceito recurso sobre recurso, recursos interpostos ou recursos sobrepostos. Apenas uma vez. Recurso é somente uma vez para a pena que aplicar a demissão. Parágrafo 1º. O prazo para recorrer é de 30 dias, contados da data da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação do pessoal do servidor, quando for o caso. Existem dois momentos diferentes aqui para começar a correr o prazo para entrar em recurso. A regra é 30 dias. Os servidores comuns, os servidores administrativos, gerais, o prazo para recorrer são 30 dias. Contados de quê? Da publicação do Estado. Publicação da decisão impugnada no Diário Oficial. Portanto, foi publicada a minha condenação. 30 dias para eu recorrer. Ou da intimação do pessoal do servidor. Imagina que aquele servidor ele trabalha no serviço secreto, ele trabalha na inteligência, não terá seus dados divulgados. Vai intimar o pessoal do servidor para publicar a eles, para informar a eles a decisão. Então, da data da intimação do pessoal do servidor ou da publicação no Diário Oficial do Estado. Então, esses são os dois casos de prazo para recurso: 30 dias, publicação do diário, ou da intimação do pessoal do servidor, quando for o caso. Parágrafo 2º. Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. Muito tranquilo, isso não cai em prova. O que deve ter no recurso? O nome e a alegação. Por que eu estou recorrendo? Eu não sou conformado com essa decisão, por quê? Parágrafo 3º. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para motivadamente manter sua decisão ou reformá-la. Essa parte do parágrafo 3º já caiu em prova mais de uma vez. Para quem que eu envio o recurso? Eu sofri a demissão. Para quem que eu envio o recurso? Para a instância superior? Nós veremos que é obrigatório o reexame necessário. Mas, em regra, eu envio o recurso para a autoridade que aplicou a pena. Aquela autoridade que me aplicou a pena de demissão, é para ela que eu envio o recurso. Ela tem 10 dias para motivadamente manter sua decisão ou reformá-la. Aquela autoridade administrativa que me demitiu,
ela pode manter essa decisão ou reformá-la. Só que não fica por ali. Ela deve enviar uma instância superior. É o reexame necessário. Olha o parágrafo 4º. Mantida a decisão ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada ao reexame pelo superior hierárquico. No caso de eu não ter conseguido o retorno para o serviço público, se eu conseguir o retorno para o serviço, eu convenci a autoridade que aplicou a pena que não cabia demissão, encerra-se aqui o processo. Agora, mantida a decisão de demissão ou reformada parcialmente, eu fui demitido ou eu sofri uma pena de suspensão, então foi reformada parcialmente. O que vai ocorrer é reexame do superior. Aquela autoridade vai enviar para o seu superior para que ele faça o reexame daquele processo. E esse superior, como diz o parágrafo 5º, o recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Problemas de digitação, problemas, falhas de endereço, falhas de qualquer aspecto formal ali no papel daquele recurso, não vai anular o recurso. O recurso ele deve correr. Então, ainda que seja incorretamente denominado ou endereçado o recurso, ele será apreciado pela autoridade competente. Artigo 313. Caberá pedido de reconsideração, agora não é recurso. Como eu falei, o recurso só é interposto uma única vez. Caberá pedido de reconsideração que não poderá ser renovado de decisão tomada pelo governador do Estado em única instância no prazo de 30 dias. Preste atenção. Existem decisões que serão tomadas pelo governador do Estado diretamente. Não vai do secretário subir para o governador. Se assim ocorrer, será conforme a modalidade de recurso que nós vimos anteriormente. Vai subir para o superior hierárquico, terá aqueles prazos. Mas existem decisões, devido a determinados cargos, em que o próprio governador do Estado vai tomar a decisão em única instância. Quando isso ocorrer, caberá qual é a modalidade? Reconsideração. Pedido de reconsideração da decisão que não poderá ser renovado. Neste caso, de recurso de única instância para o governador, não será revisão, não será recurso, será reconsideração. Governador do Estado em única instância. E o prazo para eu entrar com esse pedido de reconsideração é 30 dias. Vamos repetir para a gente acertar na hora da prova? Em caso de recurso, ou melhor, de pedido de reconsideração, em caso de decisão do governador em única instância, qual é o recurso? É a reconsideração, não é o recurso em sentido estrito, nem a revisão, é a reconsideração. E qual é o prazo para eu pedir a reconsideração? 30 dias. Artigo 314. Os recursos de que tratam essa lei, todos eles, reconsideração, revisão, o recurso propriamente dito, dessa lei complementar, não tem efeito suspensivo. Estes recursos não têm efeito suspensivo. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. Para a prova, é o seguinte: imagine que eu sofri uma pena de demissão. Eu entrei com recurso. Suspende aquele ato? Não tem efeito suspensivo. Continuo demitido até o provimento ou não daquele recurso. Então, não tem efeito suspensivo. Os que forem providos, ou seja, eu ganhei o recurso, eu fiquei demitido ali 60 dias, mas eu ganhei. O meu recurso deu provimento, a autoridade competente deu provimento ao meu recurso. Darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. É o efeito ex tunc, retroage até a data até o início daquele ato punitivo. O que ocorre? Eu fui demitido. O meu recurso foi provido, eu ganhei o recurso. Então vai retroagir os efeitos. Aqueles dias que eu não trabalhei, eu vou receber, será contado como se eu tivesse em exercício. Então é isso, retroagindo os efeitos à data do ato punitivo. É isso que está querendo dizer.
Esse artigo 314 não tem efeito suspensivo, os que forem providos darão lugar às retificações, às mudanças necessárias. Retroagindo seus efeitos é o efeito ex tunc. 315 da revisão. Nós estávamos falando do recurso e reconsideração. Agora é a revisão. Admite-se-á a qualquer tempo a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados ou vícios insanáveis no procedimento que possam justificar a redução ou anulação da pena aplicada. Eu disse revisão. Esses nomes nós temos que memorizar. A qualquer tempo. Quando a gente falar na prova, cair na prova sobre revisão, nós vamos lembrar que revisão é a qualquer tempo, desde que surjam fatos novos, circunstâncias novas que não foram vistas anterior naquele processo, ou ainda vícios insanáveis. A autoridade percebeu que houve um vício, houve uma prova ilegal, um vício insanável, que possa justificar o que? A redução daquela penalidade, sair da demissão e vir para a suspensão, ou a anulação da pena aplicada. Nestes casos, caberá então, a qualquer tempo, a revisão do processo administrativo. Revisão do processo administrativo, nós veremos que é a qualquer tempo. Neste instante, cabe uma pequena revisão. Recursos. Dos recursos, o prazo para correr é de 30 dias, desde quando aplicada a penalidade e publicada no Diário Oficial, ou intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Este é o prazo. A reconsideração é quando for decisão em única instância do governador do estado, e o prazo é de 30 dias. Agora, a revisão é a qualquer tempo, desde que surjam fatos novos, e esses fatos novos não tenham estado nos recursos no recurso que foi no recurso anterior. Parágrafo 1º. A simples alegação de justiça de decisão não constitui fundamento do pedido. Por que você está entrando com a revisão? Porque a decisão foi injusta. Mas qual a prova? Qual a prova? A alegação de justiça não será aceita. Será cassada, será dado uma liminar e vai cassar esse pedido de revisão. Parágrafo 2º. Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Nós já falamos sobre isso, no caso aqui no caso do recurso e agora da revisão. Eu entrei com a revisão, porque surgiu fatos novos. Eu perdi. Aí eu entro com uma outra revisão pelo aquele mesmo fato? Não, tem que ser outro fato novo. Parágrafo 3º. Os pedidos formulados em desacordo com esse artigo serão indeferidos. Como eu disse, se não houver fatos novos, se for uma reiteração de pedido, vai ser indeferido por liminar. Parágrafo 4º. O ônus da prova cabe ao requerente. Isso é lógico. Se eu entro com um pedido de reconsideração, eu não posso exigir que a administração pública prove que eu estou certo. Eu tenho que provar. O ônus da prova cabe ao requerente. Se eu estou entrando com pedido de revisão, cabe a mim provar a inocência, provar a prova. O ônus da prova cabe ao requerente. O ônus da prova cabe a quem o fizer. Artigo 306 ainda da revisão. A pena imposta não poderá ser agravada da revisão. Isso é interessante, já caiu em prova muitas vezes. Vamos supor que eu sofri uma pena de suspensão. Posteriormente, eu entrei com um pedido de revisão, porque surgiu fatos novos que provaram a minha inocência. Só que quando eles foram investigar, analisar, eles perceberam que havia uma falta muito grave lá, que ensejaria até mesmo na minha demissão. Por exemplo, descobriram que eu faltei no serviço por mais de 30 dias. Daquela revisão, isso não pode acontecer. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. A revisão não pode trazer pena mais grave. No latim, impejus, não pode, tem que ser in melius, só pode ser para melhor. A revisão só pode modificar aquela penalidade para melhor, não pode modificar para pior. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. 317.
A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Nós chegamos no limite do nosso vídeo. No próximo, nós voltaremos aqui do artigo 316 e 317 para o nosso último vídeo de teoria. E depois nós faremos, no mínimo, mais 5 vídeos de exercícios. Muito obrigado e até a próxima.